Boa tarde, Nélio, tudo bem? Oi, Miguel. Oi, Yara. O Henrique, grande, beleza? Tudo bem, Lênio? Tudo. Saudade de você. E aí, vamos lá. Muito bem. Lênio, deixa eu fazer a primeira pergunta aqui para você. Obviamente é sobre essa prisão do general Braga Neto, né? Uma prisão que é um acontecimento histórico, muitos veem aí como uma vitória da democracia brasileira. Eu queria saber como você viu, como você está interpretando essa prisão. Olha, essa prisão é simbólica, né? Mais do que concreta, é simbólica, ela é muito importante, que mostra a coragem do Poder Judiciário em prender um general. Isso parece uma coisa banal, mas é muito importante, é o primeiro general. Não estou considerando as coisas que aconteceram em 55, lá com o general Lott, essas coisas, estou pensando contemporaneamente. É muito importante, inclusive, que a grande mídia tenha dado, digamos, uma repercussão positiva para isso, porque isso acaba criando, né? Então, eu chamaria isso assim de uma espécie de fator Globo News, quando a mídia tradicional foca e, digamos, confirma que um fato é um fato, esse fato ele chega no procurador-geral mais afofado, mais tranquilo, digamos, é muito mais tranquilo o procurador-geral denunciar essa gente se o barulho feito pela toda a mídia progressista e a conservadora vai, por exemplo, na mesma direção. Isso é muito importante porque aquilo que para nós é um fato e que para a direita é uma narrativa, digamos, quando um conjunto de elementos midiáticos apontam para dizer que aquele fato é um fato, isto é, já não há dúvida de que há uma tentativa de golpe do Estado, já não há dúvida de que havia um plano, já não há dúvida que, quando se diz que não há dúvida que, aí a gente já pode definir detalhes. Por exemplo, a prisão do Braga Neto é uma prisão que não tem diretamente, ele não está preso porque é diretamente pela sua participação no golpe, porque isso será objeto de processo, mas porque ele está obstruindo investigações, né? Tem um delator, você querer se meter nisso, isso acaba criando elementos concretos para o acionamento do 312 do Código de Processo Penal, digamos, tecnicamente. E cada vez que se prende ou se cria, digamos, uma operação para buscar telefones, computadores, etc., você está botando para fora as penas para serem puxadas para saber quais são os marrecos e bichos que saem lá de dentro. Mas mais do que isso, atualmente você está puxando uma pena que tem um marreco, mas tem um bicho comendo o marreco, por exemplo, que é o financiador. E isso faz com que, por exemplo, quando você busca o Braga Neto, você tem pistas para buscar aquele que mandou o dinheiro para financiamento do golpe. Por quê? Porque você tem 5 categorias quando você examina uma tentativa de golpe: os executores, os financiadores, incentivadores, os planejadores e os mandantes. E aí nós estamos completando o círculo, né? O que nos dá, digamos, um certo alento para olhar para frente, embora estejamos no Brasil, tenhamos uma sociedade corporativista, um sistema bastante patrimonialista, mas digamos que as placas tectônicas vão se ajustando para, digamos, deixar mais firme a questão da tentativa do golpe de Estado,
porque mais elementos nos dão mais segurança. E eu tenho certeza que tudo isso acaba, digamos, dando maior tranquilidade para o Procurador-Geral da República, né? Penso que é assim. Então, um pouco, eu fico otimista com isso, porque a gente está, digamos, pulando para fora da história velha, que nos oprime, que é o espectro dos golpistas, do militarismo, que passou 25 anos de ditadura e tudo, e estamos na transição para pular para dentro de uma nova história. Pular para dentro da nova história só será possível quando a gente atravessar esse Rubicão aqui da transição, pular para fora da história velha, como os argentinos. Qual foi o grande lance dos argentinos, com todos os problemas? Condenaram um general à prisão perpétua. Aquilo foi o simbólico, porque eles pularam para fora da velha história e começaram uma nova. Teve problemas dali para frente? Teve. Mas a Argentina é outra. Mas, Lênio, é curioso como na Argentina nenhum general se meteu a besta a se engraçar com o Milei agora. Eles continuam na deles dentro do quartel e ninguém se movimenta muito, porque eles viram como foi que o Videla morreu, inclusive, né? Como um rato jogado no canto de uma cela, morto num canto de uma privada. Então é muito pedagógico, né? Porque o alto comando das Forças Armadas argentinas, hoje mesmo com um governo de extrema-direita e também aí com um recorte, um cariz autoritário e que sugere aí uma possível tentativa de ruptura institucional, nenhum militar argentino bota a cabeça para fora da toca. Ele continua indo de casa para o quartel e do quartel para casa e nenhum general se mete a besta de se intrometer com o governo. Lênio, eu queria te fazer... posso fazer uma pergunta para o Lênio, Yara? Pode fazer. Vamos lá, porque de repente eu achei que você já estava com algo engatilhado aí para mandar na sequência. Lênio, mas pode ir. Pode ir? Pode. Duas perguntinhas, Lênio. Uma primeira, bem de utilidade pública mesmo. É a seguinte. A gente tem visto que todo mundo que se manifestou contrariamente à prisão preventiva do general Walter Braga Neto veio com a desculpa e com a conversa fiada de que ele não poderia estar atrapalhando as investigações, uma vez que o inquérito foi concluído no dia 10 de novembro e já foi entregue. Eu vou pedir para você explicar isso, porque esse é utilidade pública mesmo, para acabar com essa. Eu já sei a resposta, mas você vai explicar aqui claramente para a nossa audiência. A segunda é a seguinte. Quando nós nos encontramos agora, desta vez aqui em Lisboa, no Fórum Jurídico de Lisboa, eu estive também com todos os ministros que aqui estavam e que são parte do Supremo e das investigações. E eu estive também com o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. Todos os ministros, eu consegui arrancar uma declaração do Moraes, que inclusive acabou sendo manchete no Brasil inteiro, foi até manchete no Jornal Nacional, de que a anistia era um instituto existente, mas que precisava ter validade constitucional. E que quem dá a validade constitucional e a chancela constitucional é o Tribunal Constitucional. Agora, o Paulo Gonet, ele é a única figura grande, ele não me respondeu nada. Ele parecia... Sabe aquele sujeito que vai preso e que começa na oitiva dizendo eu vou manter meu direito de ficar calado? Ele respondeu umas 10 vezes que não ia responder nada. Ele me parece que ele está com um excesso de... eu não sei se é um excesso de timidez, digamos assim, profissional. Ele está muito acanhado. Claro que ele tem que se manter ali imparcial diante da situação. Mas é normal essa postura do Paulo Gonet, que o mundo está acabando e ele está ali, parece que ele está tocando uma harpa angelical, enquanto a coisa está ele não se manifesta? Está normal o andamento da coisa, Léo? Vamos começar pela questão do inquérito. Porque passarinho na muda não pia, né? Então é tudo muito complexo, mas eu penso que hoje ele tem muito mais segurança já do que tinha lá em 26, 27 de junho, quando foi o Congresso. Muita coisa aconteceu, porque uma coisa é você ter um conjunto de coisas, Henrique, e outra você ter um plano que, inclusive, incluía matar o presidente. São coisas diferentes. E outra, você não tinha, por exemplo, as provas que saíram depois, você não tinha... não dá para comparar antes de 26, 27 de junho, estou pegando essa data porque quando você entrevistou o Xandão,
e o próprio Gonê, e o que veio de lá para cá. É outra história, tem outros elementos, são coisas muito mais complexas, mais concretas também, que dão, digamos, um outro panorama. Uma coisa é você pensar numa tentativa de golpe de Estado, Henrique e Yara, com os elementos que se tinha. Outra coisa é você pensar numa tentativa de golpe de Estado quando tinha fazendo tocaia para o ministro Supremo e com planos escritos de tentativa de assassinato. Portanto, tenho certeza que o Gonê hoje provavelmente responderia para você, não seria tão evasivo como foi naquele momento, minha percepção, né? Com relação a essa pataquada que é uma coisa meio bocó, assim, né? Essas declarações, foi o próprio Bolsonaro que deu a tese que ele deve ter recebido de alguém dizendo que não pode ter obstrução por investigação se a investigação já terminou. Da onde se tirou isso? Não existe em lugar nenhum do mundo. Isso é uma invenção, uma ficção. A delação do Mauro Cid sequer está fechada, não terminou. E outra, novas operações. Essa questão de que o inquérito não terminou. A entrega do inquérito para o STF não pressupõe que a investigação paralisou naquele ponto. Obviamente que não. E outra, o Gonê pode... Veja, por exemplo, que todas as pessoas que participaram do 8 de janeiro, ou pelo menos parte delas, elas foram denunciadas e já foram condenadas. Quer dizer que terminou o negócio do... O 8 de janeiro terminou, porque não dá mais para denunciar ninguém, porque a tentativa de golpe já está discutida. Claro que não. A cada dia, inclusive, quando o Gonê apresentar a denúncia, vamos supor que apresente em fevereiro, surgirem fatos novos, inclusive delatados ou contados nos interrogatórios, tudo isso pode ser feito. E se nos próximos dias houver alguma obstrução de justiça, qualquer coisa dessa, haverá novas prisões, sem nenhum problema. Portanto, é uma lenda urbana esta história de que o inquérito terminou e nada mais poderia ser feito em termos de obstrução. Claro que não, imagina. Bastaria, então, que algum lugar, se isso fosse verdadeiro, que bastaria que se encerrasse o inquérito e todas as pessoas envolvidas no inquérito estariam livres para perseguir testemunhas, entendeu? É um salvo-conduto. Entregar o inquérito? Muito bem. Olha aí, companheiro, aí, o general, entregar o inquérito. Vai para cima do Cid, querido. Veja o quê? Ou entregar o inquérito. Agora nós estamos livres para pegar os caras. Sem chance, né? Claro, a lenda urbana. Eu queria trazer aqui alguns comentários da nossa audiência, Stênio. Olha só, tem até uma pergunta do Júnior. Boa tarde, me respondam, por favor, por que até agora não prenderam a galera toda? Bolsonaro, General Heleno, estão com as tais provas e não têm coragem de prender? Por quê? Medo de quê? E eu acho que já dá para poder juntar tudo numa, e eu vou agradecer a Cláudia Mortari pelo superchat. Ela pergunta se os generais vão cumprir prisão nos quartéis. Aí você podia explicar para a gente, para a nossa audiência, qual a diferença de prisão preventiva e como é depois de transitado em julgado, e essa questão aí do tempo. Lênio. O Brasil é o único país, né, do mundo que tem esse instituto da prisão especial. Por quê? Por causa da qualidade das prisões, né? Então, com o tempo, um país
patrimonialista, enfim, foi ajeitando. No dia que prenderam o primeiro advogado, o cara disse, só um pouquinho, vai me atirar no meio dos caras, ou o primeiro policial e tal. Aí começaram as segmentações. O jurado tem direito à prisão especial, o policial, tudo, o advogado. Aí se estendeu para todos os cursos superiores, etc. Bom, se isso é bom ou ruim, não importa. Importa que isso só funciona até que começa a cumprir a pena definitiva. Então, quando começa a cumprir a pena definitiva, por exemplo, se o Collor, um bom exemplo é o Collor, se o Collor tivesse sido preso, ele teria sido uma cela especial para ele, que talvez até tivesse frigobar. Estou fazendo uma caricatura. Agora, como o Collor, por exemplo, está prestes a cumprir pena, porque terminou o processo dele, ele vai para a prisão comum, tá, pessoal? O general, esse general que hoje está numa sala de Estado-Maior com ar-condicionado, direção hidráulica e banco de couro, entendeu? O general, se cumprirem, se ele for condenado e transita em julgado, né? E como é o próprio Supremo que julga, portanto, é só um patamar de julgamento, aí cumpre em cela comum. Mas, Lênio, o ex-presidente, só uma duvidazinha, ex-presidente da República não tem direito à sala de Estado-Maior para cumprimento, como foi o caso do Lula? Essa é uma questão, ele não estava cumprindo, quer dizer, ele estava cumprindo pena, o Lula, mas essa é uma discussão, eu mesmo trabalhei nisso. Na minha opinião, ex-presidente tem. E é o caso do Collor, né? Querendo ou não. Infelizmente, claro. Sim, tá. Eu tinha esquecido o Collor na condição de ex-presidente. Como o Lula estava cumprindo pena, porque a pena que o Lula estava cumprindo era a prisão, não era preventiva, né? O Lula estava cumprindo pela condenação do processo. O Collor se cumprir agora também, então teria a hipótese do Lula, que nós temos um precedente lá, embora não tenha ido para as instâncias superiores, para os tribunais superiores, se sabe como isso aconteceu, deram para o Lula uma sala diferente para ele cumprir a pena, o Collor vai ter também, agora o Bolsonaro também terá se condenado, porque é ex-presidente. Por que o ex-presidente teria? Essa é uma questão que pode ainda ser discutida. Eu quero dizer que quando teve o caso Lula, e para ser coerente, eu fiz um parecer nesse processo. Eu fiz um parecer e ajudei nesse processo para que Lula não perdesse as suas condições, porque a juíza estava mandando ele para o Tremembé. Lembram disso? Lembro. Se vocês olharem na internet, verão um parecer meu em que eu sustento que ex-presidente, como eu sustentei para o Lula, obviamente que eu não sou um vira-casaca teórico, que agora, por causa do Bolsonaro, eu trocaria de ideia e diria, mas para o Bolsonaro não. Por quê? Por uma razão, só para concluir. Ex-presidentes têm segredos, ex-presidentes guardam segredos de Estado, e por isso, quando eles saem da presidência, eles têm direito à segurança motorista e assessoria. Logo, você não quer jogar um ex-presidente da República no meio de uma cela com mais pessoas que poderiam pressioná-lo. O presidente da República tem segredos, por exemplo, de documentos, né? Se o presidente é atento, ele sabe o que estão nos documentos da Guerra do Paraguai, que estão com sigilo de 50 anos. Mas o presidente sabe se ele foi lá olhar. Eu sei porque eu já conversei com o ex-presidente sobre isso. Então, tem esses segredos, e por isso ele tem que ser protegido. É bom, a sua pergunta é boa, mas Braga Neto não, apenas o Bolsonaro teria esse direito. Lênio,
Deixa eu trazer alguns comentários aqui, que eu separei. Tem um comentário aqui do Flávio Falcão, da Frota. Professor Lênio, poderemos caçar as honrarias, patentes e privilégios desses militares, caso se confirmem as condenações? Deixa eu trazer mais alguns comentários. Depois eu... A resposta simples a isso é pela legislação militar. Eu não conheço bem a legislação militar. Ali existem as pessoas que são desonradas, perdem a patente, etc., etc., mas eu não sei, é uma boa pergunta que eu vou estudar. Eu só sei que é pela legislação militar. Beleza. Mas, Lênio, me parece que quem já está na reserva não perde. Pois é, eu tenho que olhar isso, não tenho ideia. Né? Isso, não sei. O Edgar Ferreira perguntou aqui, será que generais presos em quartéis não podem arrastar mais militares para uma próxima tentativa de golpe? Isso depende da força institucional, né? Seria só um palpite. É o medo da gente, né? Tudo isso é a soma de todos os nossos medos. Eu tenho visto vários textos e várias entrevistas em que alguns cientistas políticos, enfim, e analistas dizem, nós ainda não superamos. Por isso que eu acho muito... Aí eu criei uma espécie assim de alegoria para isso, né? O que nós precisamos? Saltar para fora da velha história que nos oprime, que é o espectro dos militares, de golpismos, etc., passar essa transição aqui, onde está correndo o processo, e pular para dentro da história nova, do futuro, condenando essa gente para dizer nunca mais. Entendeu a ligação com a Argentina, o nunca mais? Então, eu utilizo essa figura. Você pula para fora da história velha. Aqui está a opressão, está. Aqui você tem a transição presente. Então, passado, presente, futuro. Pula para dentro do futuro, mergulha no futuro, porque você disse no presente nunca mais. Eu criei isso há alguns dias e passei já. Esse é o segundo veículo que eu falo isso, que esse é o modo da gente talvez se livrar desses medos que todos nós temos, que o nosso telenauta disse muito bem. Sim, é verdade isso, e por isso nós temos que atuar. A última pergunta para você, Lênio, a minha pergunta, né, eu trouxe aí a dúvida dos internautas, trazer aqui uma repercussão aqui da líder da minoria na Câmara, deputada federal Bia Kicis, protestou neste sábado contra a prisão preventiva do general da reserva Walter Braga Neto. Ela disse que foi um absurdo e que estão tentando de tudo para prender o Bolsonaro. Quando perguntada sobre os kids pretos, ela desviou do assunto, disse que não conheceu o grupo e atacou o PT. O PT é uma organização criminosa que recebe dinheiro do narcotráfico. Como é que você está vendo a reação da oposição, a reação da... Ela é líder da minoria, né, no Congresso Nacional. Como é que você está vendo esse comentário da Bia Kicis? A direita como essa, a extrema-direita, ela não se coloca historicamente, né? Ela flutua. E, por isso, como ela não tem nenhum compromisso com nada, ela pode dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. Então, esse tipo de narrativa, né, não está se querendo... O sistema não quer prender Bolsonaro. O sistema prenderá Bolsonaro se ele fizer alguma coisa parecida com Braga Neto. Bolsonaro, se visitaram a embaixada agora, se o Bolsonaro fizer alguma coisa falando com algumas pessoas que ele não deve falar, se tentar pressionar alguma testemunha, por exemplo, que afinal ele tem poder, ele é ex-presidente, ele será preso. Então, isso é uma questão
que está muito posta. Isso é inconformismo, né? A Bia Kicis tem um histórico na Comissão de Constituição e Justiça e tudo isso, um histórico que não condiz com a formação dela. Inclusive, ela é ex-procuradora lá e tal, mas são pessoas que flutuam, né? Eles são ahistóricos, são pessoas que eles não têm um solo firme, e, portanto, quem não tem um solo firme mora em rodoviária, entendeu? Quem mora em rodoviária não tem endereço, mora em lugar nenhum, e, portanto, diz o que quer, não tem compromissos. É o caso da extrema-direita brasileira, né? É isso. E, Lênio, eu queria só que você comentasse aqui a fala do general Hamilton Mourão, que eu até achei engraçada a expressão que o Plínio usou, diz que ele é o Barrichello da ultradireita, porque ele sempre chega depois. E aí, como é que você vê aí essa análise dele sobre a prisão preventiva do Braga Neto? Ele diz que ele não representa nenhum risco para a ordem pública, e a prisão nada mais é do que uma nova página no atropelo das normas legais a que o Brasil está submetido. Isso meu comentário anterior para a Bia Kicis serve para o general Mourão também. O atropelo, eles sabem bem o que é atropelo. Atropelo é fazer um atentado contra a democracia, um atropelo é tentar um golpe de Estado. Atropelo é fazer campana para matar ou tentar matar ministro supremo. Isso é atropelar a lei. Fazer prisão preventiva de alguém que quer pressionar testemunha ou delator, ou quer saber coisas sobre delação, que são questões graves, isso não é atropelar a lei. Entende? Então, esse é o Mourão e a Bia Kicis seguem no mesmo tranco, assim, né? Como falei, são inconformismos políticos que, mesmo sendo da oposição, como são, deveria ter um grau de coerência, sabe? Eu penso que, assim, quando a esquerda estava na oposição, eu também falava assim, tem coisas que você tem um certo limite, mesmo quando você não concorda com algo, tem um certo compromisso com um certo grau de racionalidade. E todo mundo deve ter isso. E a gente vê aí que tanto o Mourão, como o Kicis, como o próprio Bolsonaro, enfim, não tem. O Bolsonaro até se dá licença, porque afinal ele é investigado, e o réu pode dizer o que quer. Mas um senador da República e um deputado teriam que ter um certo compromisso, né, com a racionalidade. Maravilha. Tem até aqui, olha, a manifestação do Bolsonaro me chamou muita atenção, Lênio, porque ele passou o dia tuitando os grandes feitos do governo desastroso dele, e só no final do dia que ele mandou pelo WhatsApp para a turma, para o fã-clube dele, e depois ele postou lá na rede tóxica do Elon Musk. Primeiro, ele sequer cita o nome do aliado dele, para você ver. E aí você, inclusive, já explicou na primeira pergunta feita pelo Henrique que não tem cabimento algum a análise jurídica dele, mas fica aí o registro da manifestação do Bolsonaro. E vem mais coisas, né? Vem mais coisas por aí, né? Alguns kids pretos aí vão delatar. Tem mais coisas que vêm por aí, tem financiadores, tem coisas que vêm por aí. Quando descobriram o plano para assassinato, enfim, eu dei uma entrevista e eu disse que vinha mais coisa grande, né, pela frente. Acertei aí, né? Veio aí a prisão do Braga Neto e tantas coisas. Eu acho que vem algumas coisas ainda, porque
porque não há mais segredos hoje em dia. Brincando um pouco, não adianta você apagar o que você escreveu agora no seu celular. Deus sabe o que você escreveu. O Mark também, Deus e Mark. Tem um meme bom, né? É um meme engraçado, quando você apaga o comentário no WhatsApp. Tem um memezinho. Lá na China, o X sabe. Agora, quando é por aqui, quem sabe... Aqui é Deus, né? Aqui é Deus. Agora... Deus sabe, aliás, Deus vai mandar um novo dilúvio e vai... Um dilúvio 2.0, né, o Henrique? Mas ele vai ter um critério, não é para pegar todo mundo, né? Ele vai olhar o WhatsApp de cada um. Mas ele já mandou o recado. Diz assim, não adianta você apagar, porque eu, Deus, sei o que você apagou. Então, portanto, não se canse com passar um delay, deletar. Ô, Henrique, deixa eu liberar o Lênin. Eu queria fazer só uma adenda ao que o Lênin falou. Eu vou tomar a liberdade de colocar só uma informação. Ele falou do Mourão agora há pouco. Eu queria lembrar que o Mourão que pede respeito e que não se atropele as normas legais é o mesmo Mourão que disse que Carlos Alberto Brilhante Ustra era um homem generoso e honrado. Bem lembrado. Exatamente. É bem lembrado isso, porque imagine o tamanho do estrago feito na história do Brasil e para o próprio país de gente como Ustra, e Mourão achar isso que é um ato de heroísmo, isso é um pouco de niilismo, né? É mais ou menos como o personagem do Dostoiévski em Crime e Castigo. O Raskolnikov, né? Que depois de matar a velha dona da pensão usurária, ele diz: eu cometi um gesto extraordinário. É um pouco do que gente hoje da extrema-direita... Sérgio Moro fazia isso, né? O Sérgio Moro fazia tudo que fez e, quando dava entrevista, ele se comportava como Raskolnikov. Aliás, eu escrevi dizendo que Moro era uma espécie de neo-Raskolnikov. Ele cometia todos os dias gestos extraordinários. Muito bom, Lênin. Obrigado por tudo aí. Até a próxima. Henrique, um abraço aí, querido. Um abraço, tamo junto, Lênin. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.